e superar essas questões, né? E queria pedir para você aprofundar um pouco mais o item 71 da sua enumerologia aqui, que é sobre o pedágio parapsíquico. Queria saber se você tem alguma casuística para compartilhar com a gente, como que você vê isso também? Olha, a casuística tem muitas. Então, 71, pedágio parapsíquico, é a taxa de desenvolvimento parapsíquico. Eu só acho importante a gente fazer uma pequena diferenciação antes, porque muitas pessoas, na prática, óbvio que, em teoria, tudo didaticamente separado é maravilhoso. Aí, quando a gente vai para a prática e tem que colocar a teoria e encaixar, fica tudo muito difícil. Então, é que um erro, um equívoco comum é confundir o pedágio parapsíquico com o acidente parapsíquico. E não é o caso. Então, quando a gente pensa em pedágio, a gente pode usar, enquanto analogia, o próprio pedágio das estradas, das concessionárias. O pedágio ele está lá. Por isso que esse é um verbete do professor Valdo, tá? Tem verbete para quem quiser aprofundar, mas no DAC também tem. Agora, eu não vou me lembrar exatamente o nome, se é pedagiologia, mas tem um verbete muito bom também, no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. E o pedágio parapsíquico ele vai estar lá, né, para a gente ultrapassar determinado gargalo, ou seja, para a gente passar por aquela via, por aquela estrada, a gente necessariamente vai ter que abrir mão, pagar uma taxa para se desenvolver, para superar o gargalo. Então, o pedágio ele é muito unido ao conceito de gargalo evolutivo. O acidente, não. O acidente ele não está lá esperando você passar para ser pago. O acidente ele é uma casuística patológica que acontece normalmente em decorrência da desorganização da consciência parapsíquica e que poderia ser evitado. Então, essa é a principal diferença. O pedágio ele não vai ser evitado porque ele está lá, é um preço que a gente vai pagar. Então, por exemplo, na TENEPS, que eu posso citar, né? A TENEPS, os 6 meses iniciais da TENEPS, eu penso que eu paguei muitos pedágios. Então, eu tive diversos casos que eu tive que ultrapassar gargalos. A questão do medo foi uma delas, que causavam acidentes. E outros foram acidentes de percurso mesmo. Então, poderiam ter sido evitados, caso talvez eu tivesse feito uma elaboração melhor da pré-TENEPS. Se eu tivesse chegado no TENEPS com mais reciclagens intraconscienciais em dia, poderiam ter sido evitados, mas não foram por conta de uma desorganização minha, né? Agora, em termos de pedágio, toda a parte ali, as projeções pesadelares, que nem eram bem também projeções pesadelares, mas a parte do assédio extrafísico, até que ponto não é um pedágio que a gente precisa pagar? A gente está estático em termos evolutivos, a gente está estático ali na evolução. Ninguém está se importando com a gente, ninguém está nem aí. A gente começa a progredir, começa a ajudar a gente, começa a fazer recomposição, começa a fazer reconciliação. As pessoas, as consciências em geral, tanto consciente quanto consciex, elas vão ficar com um certo, né, aversão a nós. Então, elas vêm em cima de nós cobrando. Então, até que ponto o assédio extrafísico, dado cada caso, claro, ressalvados aí cada situação, mas até que ponto isso não é um pedágio parapsíquico? Ao meu ver, por exemplo, a parte de desassédio que eu tive que fazer para enfrentar, para continuar a TENEPS, foi um caso típico de pedágio parapsíquico, que eu paguei e estou até hoje sem mais cobranças, né? Mas no início há aquela cobrança das pessoas que não estão felizes. Mas como o professor Valdo bem fala no Reurbanizados, os cachorros latem, mas a caravana ainda passa, né? Então, vamos em frente.